Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, vamos começar mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo muito diferente, mesmo porque esse tema, esse assunto, eu já fiquei muito pensativo sobre falá-lo ou não, mas ontem, quando eu lancei no meu Facebook a pergunta o que as pessoas achariam se eu falasse sobre os elementais. Nossa, eu vi como as pessoas hoje são mente abertas já. Então eu vi que não teria problema nenhum falar, porque as pessoas elas têm uma mente muito aberta para esse assunto. Porque até então eu eu sabia que existia seres da natureza, eu sabia que existia num contexto espiritual, ou seja o que for, existiam seres da natureza. Só que como eu vim de uma cultura, de uma religiosidade, de um sistema religioso, para mim nada mais, nada menos seriam seres da natureza, seres de índoles más, seres ruins, seres malignos. Eu não tinha essa consciência, porque na igreja, né, todas as igrejas ensinam que esses tipos de seres que ficam no habitat da natureza são seres ruins, né? São seres malignos, seres ligados à bruxaria, ligados a cultos ocultistas. Então, essa era a ideia que eu tinha. Uma coisa que eu fazia muito era criticar, até quando eu via sobre a Xuxa falando sobre os gnomos, né? Eu ficava criticando, falava, nossa, né? Que absurdo, que palhaçada, né? Eu não acreditava nisso, não. Eu acreditava, assim, que existiam seres da natureza, mas não ligava a nenhum gnomo. Eu achava que era coisa de filme, esoterismo, sei lá, eu muito ignorante, mas também cego dentro do sistema religioso. Eu não entendia sobre isso. Então o que aconteceu? Aqui em Uberlândia, minha esposa, ela trabalhava no período noturno. Ela trabalha no supermercado e ela trabalhava das 2 da tarde até as 10h20 da noite. Hoje ela mudou de horário. Ela trabalha agora no período da manhã e sai às 2h20 da tarde. Mas nesse período que ela trabalhava, no período das 2 da tarde às 10h20 da noite, quem tomava conta da casa mesmo, porque eu trabalho em casa, eu mexo com informática, então eu tenho uma oficinazinha em casa, faço os consertos das máquinas e tudo. Era eu que ficava em casa, né? Ou dizendo melhor, ainda fico em casa. Então eu tenho meus filhos, eu tenho 3 filhos, e quando chegava mais ou menos às 8 horas da noite, eu tinha que esquentar a janta, que minha esposa já deixava preparado para nós no almoço. Ela fazia um almoço, nós almoçávamos, guardávamos as panelas e à noite nós esquentávamos essa comida para nós jantarmos. Então dava lá para as 8 horas, 8h40 da noite, eu esquentava a janta para mim e os meus filhos. E eu moro numa casa típica de interior aqui em Uberlândia. E essa casa tem um quintal grande, tem, tem, é, tem plantas, tem árvores, tudo normal. E o que acontece? Um dia eu estava esquentando a janta e eu de frente parado assim pro fogão, pensando na vida, e logo na cozinha, na porta da cozinha, para fora tem uma área enorme. E essa área ela tem uns degraus que você desce para estar seguindo num cimentado, onde você depois entra para a parte do quintal, onde tem as plantas, é tudo terra. Então eu estava parado ali no fogão, pensando nos problemas da vida, nos problemas de dinheiro, problemas com filho, família, como todo mundo faz, coisa comum de todo mundo. E eu estava parado olhando para a janela, e o fogão fica bem rente à porta da cozinha. Então eu parado, e de repente eu olhei para a área através da porta e eu vi um ser
mais ou menos devia ter uns 30 centímetros, parado me olhando. Eu olhei aquela cena, aí eu pensei, será que eu tô vendo o que eu tô vendo mesmo? Será que eu não tô ficando louco? Aí eu olhei pro fogão, baixei o olhar, fiquei sério e olhei de volta, para ver se não era alguma coisa da minha mente, para ver se não era alguma coisa assim, algum reflexo, sei lá, se eu não tava tido algum pequeno lapso de surto mental. E eu olhei e aquele ser estava parado, me olhando, sério. Não esboçava nenhuma reação, sério. E quando eu olhei, que eu fixei o meu olhar, eu identifiquei que era um gnomo. Eu fiquei assim, compenetrado olhando para ele, e eu decidi ir até onde ele estava. Só que na hora que eu fiz o movimento para ele me passar pela porta da cozinha e adentrar a área, ele saiu correndo. Aí ele correu e eu corri atrás dele. Só que eu corri atrás dele, ele rápido, correndo rápido, e eu fui aos passos rápidos também, e ele desceu desses degraus, atravessou o cimentado, e ele correu para o quintal. E antigamente, eu moro na casa da minha mãe, meus pais moram fora, e a gente mora na casa dela. Tinha um pé de manga gigantesco, ele devia ter mais ou menos uns 10 metros só de altura. E esse pé de manga foi uma vez, eu e o meu irmão fomos passar férias em 1990 numa fazenda em Uberaba, cidade vizinha de Uberlândia, e a gente trouxe uma sacaiada de manga da fazenda e a gente chupou as mangas e eu e meu irmão plantamos 2 caroços de manga, um do lado do outro. E esse caroço de manga, ele cresceu e se tornou 2 pés diferentes, ele cresceu entrelaçado um no outro e se transformou numa árvore muito gigantesca. Só que, eu tinha um vizinho, esse vizinho implicou com esse pé de manga, e como ele estava muito grande, ele estava emborcando, ele estava adentrando as casas das pessoas, nos terrenos, nos quintais das casas. E assim, e uma das casas era desse vizinho. Então ele pediu para mim se eu não poderia deixar com que ele pagasse para cortar o pé de manga. E eu consultei a minha mãe, porque a casa não é minha. Eu moro aqui na casa dela, de favor. Né? Eles moram fora, então a gente mora aqui na casa deles. E eu consultei e ela permitiu. Que eu que sabia, eu que decidia, eu que saberia o que estaria fazendo. Então eu fui e consenti. Então esse vizinho contratou uns pessoal e os pessoal derrubaram um pé de manga de mais de 10 metros de altura. Que dó. Mas, igual eu já havia dito para vocês, eu tenho crescido dia a dia como vocês. Eu não sou aquela mega pessoa especial com um vasto conhecimento. Eu sou igualzinho a vocês. Eu também faço as minhas cagadas, entre aspas. Eu não sou perfeito. E então, cortou, só para ter noção, levou 3 dias para cortar esse pé e tirar do quintal os restos do pé. Então ficou um toco, mas um toco enorme, gigantesco, de aproximadamente 1 metro lá no quintal, que era o tronco do pé de manga. E só para complementar, o engraçado, como eu sou médium, né, sou paranormal, que médium e paranormal é a mesma coisa. Quando cortaram esse pé de manga, no dia seguinte, na noite seguinte, eu acordei com uma sensação ruim à noite. Então eu levantei do meu quarto e da sala eu consigo abrir uma pequena janela e observar todo o quintal da casa. E quando eu tive uma sensação que alguma coisa estava errada no campo de energia da minha casa. E quando eu devagar, pé por pé, abri a janela devagarzinho, e estava já uma lua cheia,
Tava bem iluminado, não tava aquele escuro, aquele breu. Tava iluminado. E vocês sabem quando a lua está cheia, bastante brilhosa e dá muita claridade, mesmo no escuro. Assim, você olha, você consegue ver tudo. E eu vi 3 homens andando ao redor do pé de manga, como se estivesse analisando o que tinha acontecido com ele. Aí eu comecei a ficar com medo, porque eu deduzi que não eram invasores ou queriam roubar, fazer alguma coisa assim. Eles estavam analisando todo aquele pé que tinha sido arrancado. Aí eu fiquei olhando assim, observando eles, as características deles, como eles eram. E assim, eu fiquei com um certo medo, porque eu sabia que aqueles seres eram sobrenaturais, não eram pessoas que tinham pulado o muro da minha casa ou estavam vasculhando o quintal, não. Eles estavam trajados com roupas diferentes de humanos, assim como às vezes a gente usa bermuda, calça jeans, não, eles estavam com umas roupas que pareciam umas roupas como se fossem uns macacões, e os macacões de tonalidade mais escura. Aí eu fechei a janela e pé por pé, devagarzinho, fui para minha cama e deitei. E fiquei com aquilo ali na minha cabeça a madrugada inteira. Quando pela manhã, o meu mentor espiritual, ele apareceu para mim. E eu perguntei para ele quem eram aqueles seres, aquelas pessoas, 3 homens, e o que eles estavam fazendo no meu quintal de madrugada. E ele me explicou, falou, olha, a Terra é um ser vivente, ela é um espírito, né? Muitos chamam de Mãe Gaia, outros dão outros nomes, mas se referem ao mesmo ser. E tudo que está plantado sobre ela, que está enraizado no seu solo, é como se fosse um membro dela, como se fosse um filho pertencente a ela. Então, quando você extrai o fruto, né, que a mãe te oferece, um pé de fruta, ou uma verdura, um legume, ela está te oferecendo, ela está te agraciando com aquele fruto ou com aquele legume para que você se alimente. Mas você ir lá e arrancar esse pé pela raiz, retirando-o, tirando a vida dele, ela já não se agrada com esse tipo de atitude. E esse pé, ele já existia há muitos anos e ele estava muito enraizado terra adentro. Ele estava muito conectado com ela. Então, quando ele foi retirado, que ele foi assassinado, ele se comunicou com ela e ela sentiu a dor desse pé. E eu fiquei assim, né, pensando, pô, eu sou um cara muito ruim. Aí eu peguei ele falando e eu comecei a lembrar desses homens podando essa árvore, começou a me bater um remorso, uma dor na consciência muito grande. Comecei a sentir dó, porque eu não sentia dó de plantas, não sentia dó de animais, eu era muito frio. Então ele começou a falar assim, ele me explicando, eu olhava para ele me explicando, e eu começava a sentir um mal-estar dentro de mim, como que um grande excesso de culpa. Então ele falou, olha, então eles estavam aqui analisando como esse pé morreu. Eles estavam aqui amando da Mãe Gaia. Aí eu olhava assim e falei assim, nossa, eu tô com sérios problemas. Aí ele falou, não, mas você tome de lição para que você não cometa mais esse tipo de erro e injustiça aqui na Terra. Eu falei, não, tudo bem, eu estou entendendo, eu estou aprendendo com você, eu sei que eu errei agora, eu tenho consciência e não vou mais repetir. Eu lamento pelo que eu fiz. Mas voltando, então quando esse gnomo ele correu, eu corri atrás dele. Então ficou o rapaz que cortou o pé tinha mais de 10 metros de altura, é mais alto do que um poste da rua, bem mais alto. Então ele deixou mais ou menos um tronco, assim, a base do tronco, de mais ou menos aproximadamente 1 metro por aí. Então quando esse gnomo correu, eu fui atrás dele, falei, pô, não tem como ele atravessar, o quintal é todo murado, quero ver para onde ele vai.
Ele estava na minha frente, ele entrou por detrás do tronco. E quando ele entrou por trás do tronco, que eu cheguei, não vi mais nada. Ele tinha desaparecido como um piscar de olhos. Eu fiquei assim, um tanto quanto assim, é, eu fiquei meio confuso. Falei, poxa, ele desapareceu. Isso aqui é uma coisa, ele é um ser dimensional. Caiu na hora minha ficha, é um ser dimensional, não é um ser físico. Então, eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça muito impressionado, porque um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele tem uma esposa extremamente paranormal, muito sensitiva também. E assim, eu achava tudo isso sereia, gnomo, eu achava isso aí meio absurdo, porque eu também achava que alienígena no começo, se existisse, era só humanos, não existia de outras formas. Como a gente é enganado, principalmente quando a gente está ligado a alguma religiosidade, algum dogma religioso, a gente tem a mente muito fechada. Então, ele conversava comigo, falava muito do que a esposa dele via, e ele me contou que eles foram passar férias acho que num lugar no México, numa cidade turística do México, e fazendo expedição no mar, mergulho no mar. E ela comentou com ele que tinha visto sereias. Então eu fiquei assim, sereias, e comecei a fazer uma longa pesquisa na internet. E quando eu fico assim muito cismado, eu acabo, quando nas minhas projeções astrais, indo em busca dessas informações. E eu resolvi uma vez fazer uma projeção, me preparei para mim poder ir no mar. E eu comecei a concentrar minha energia dentro de um propósito mental para que eu pudesse fazer essa projeção no mar. Então, quando eu me projetei que eu estava preparado, eu fui até um lugar de mar. E eu tinha pedido ao meu ser interior, né, o meu Deus interior, que me levasse conforme a energia que ele sabe aonde tem. E quando eu fui, que eu chegando ao mar, eu parei sobre o mar e eu consegui vê-los. E assim, eu fiquei muito impressionado. Então eu comecei a pensar, não é bom duvidar de mais nada. Então, nessa projeção, eu consegui vê-los no mar. E lembrei desse meu amigo com a esposa dele falando que via quando eles estavam lá num lugar turístico no México. Eles são 2 americanos. Então eu lembrei e voltei para o meu corpo. Então, quando eu falo para vocês que eu tive que me destruir, constantemente eu tenho que me destruir e me reconstruir de novo. Porque são tantas coisas que acontecem, que eu aprendo, que eu sempre tenho que estar me destruindo. É como se eu pegasse um quebra-cabeça, montasse ele, e quando eu fosse colocar a última peça do quebra-cabeça para falar, acabou, completei o quebra-cabeça, aí eu descubro que eu tenho que desmontar o quebra-cabeça tudo de novo e começar a remontá-lo. E talvez de uma forma diferente, de uma visão diferente ou de uma perspectiva diferente. Então isso acontece direto comigo. Quando eu penso que eu estou sabendo que eu sei, aí eu vejo que eu não sei nada. Pois bem, então quando eu tive esse contato, esse gnomo ele sumiu. Mas, de repente, eu gosto muito de ficar na área, olhando para os céus ou pensando na vida à noite, eu comecei a vê-los mexendo nas plantas, entre as plantas e entre umas pequenas árvores. Então eu comecei a chegar perto deles, eles nunca me dirigiram uma só palavra, mas me olhavam dentro do meu olho. Mas não me passavam medo, não me passavam nenhum tipo de um sentimento que eu poderia estar em risco, nada disso. E eu não conseguia entender o porquê no meu quintal aquilo estava acontecendo. E aí eles começaram a ficar muito presentes no meu quintal à noite. Eu os via andando, correndo, e mexendo nas plantas. Eles mexiam muito nas plantas, eu não entendia. Eles tinham uma obsessão nas plantas e uma obsessão. Eu tenho um pé de boldo, então eu tenho uma gastrite muito complicada e de vez em quando eu tenho que entrar no boldo. Então não posso ficar tomando só remédio. Aí eu entro no boldo
Eu tenho um pé de boldo, e o pé de boldo é enorme, o tamanho do muro, uma coisa majestosa. E eu vejo eles muito dentro desse pé de boldo. Esse pé de boldo parece uma árvore. E assim, aí eu começava a observar aquilo tranquilo. Pensei, pô, essas são as minhas coisas, as minhas realidades. Aí, de repente, a minha esposa, com o passar do tempo, ela trocou de horário. Porque quantas pessoas não começam trabalhando numa empresa no horário, vamos supor, pega das 2 às 10, aí depois a pessoa quer passar para de manhã porque cansa. Porque se aproveita melhor o dia, você trabalha, vamos supor, das 6 da manhã às 2 da tarde. Então ela conseguiu no trabalho dela, tá mudando para esse horário. Aí ela já, depois das 2 horas, ficava em casa, né, como fica até hoje. E ela, no caso, né, iria fazer a janta. Aí era o inverso, ela fazia a janta e a gente esquentava para comer no almoço do dia seguinte. E de repente, algumas vezes eu via minha esposa correndo, saindo correndo da cozinha, vindo até a sala pedindo para mim ir lá no quintal, a hora que alguma coisa estranha estava acontecendo. E ela vinha com os olhos arregalados, com bastante medo. E eu já levantava com medo de achar que poderia estar tendo algum ladrão ou alguma coisa assim, ou alguém pulou dentro do muro, do terreno da casa. Então eu saía correndo, eu chegava no quintal e eu via eles escondidos, tudo escondido dentro, um dos dentro do pé. Tinha uns três, um dentro do pé de boldos, um atrás desse tronco desse pé de manga que foi cortado, um outro do lado de uma árvorezinha assim, e eu sabia os chapéuzinhos deles igualzinho. Aí eu falava pra ela assim, ah, não, não é nada não, isso é sua imaginação. Fecha a janela da cozinha, que é a janela da cozinha que fica em cima do fogão, ela dá de frente pro quintal. Fecha a janela e fecha a porta da cozinha e esquenta não. Tá, ela fez a primeira vez. Só que direto e reto, ela vinha correndo, tem alguma coisa correndo lá no quintal, tem uns vultos correndo lá, pequeno lá no quintal. E assim, aí eu tive que abrir o jogo com ela, e a vergonha que eu fiquei de falar disso, minha mulher achar que eu tava ficando mais doida ainda. Aí eu te falar de gnomo, nossa senhora, foi muito complicado pra mim, que vergonha que eu ficava dela. Aí eu tive que falar, mas assim, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma esposa muito compreensiva. Nesse aspecto, a mente dela é muito evoluída. Então eu expliquei e ela ficou assim, ela ficou ao mesmo tempo encantada e ao mesmo tempo com medo. E eu falava pra ela, ó, se você vê, não fica com medo, eles não querem fazer nada com a gente. Aí o que acontece? Aí de vez em quando, mesmo eu falando isso pra ela, ela saía correndo. Marcelo, vem cá, senta aqui na cozinha, fica comigo enquanto eu faço a janta, que eu não estou me sentindo bem. E aí às vezes eu pegava, eu ia lá no quintal e eles se escondiam. Aí eu começava a ficar assim, pensativo comigo, o que eu ia fazer? E a minha esposa, então sempre que ela ia fazer janta, eu tinha que ficar sentado com a cadeira lá dentro da cozinha, conversando com ela para distrair ela. E quando eu não ficava, ela fechava a janela da cozinha e fechava a porta da cozinha para não ter acesso a nenhuma visão no quintal. Mas num dia, isso aí acontecia, não era todos os dias não, meus amigos. Acontecia isso daí, era tipo assim, uma vez a semana ou 2 vezes por semana. E a energia deles é tão forte que mesmo quem não vê sente que tem alguma coisa sobrenatural lá. Então eu pegava e muitas das vezes eu tava nem para as plantas, podia matar, arrancar, nunca goava a planta. E num belo dia, eu tinha um fascínio pelo meu pé de boldo, porque meu pé de boldo era meu remédio para os meus problemas de gastrite. Então eu goava só ele. Então tem um pé de limão, tem um pé de chás, tem um punhado de planta. Então eu goava meu pé de boldo. E foi nesse período. Então quando eu goava meu pé de boldo, que eu ia enrolar a mangueira, eu escutava uma voz falando no meu ouvido, meio como que uma voz quase de criança, uma voz mais pro estilo mais não masculina, mas não feminina, meio termo, falava, me goa também. Então eu parei da primeira vez, aí falou, me goa também. Aí eu pensei, pô, será que eu tô ouvindo voz? E eu enrolando a mangueira, falou, me dá de beber. Aí eu falei, peraí, o que tá acontecendo? Eu comecei a olhar pro quintal, comecei a parar.
pôs a mão na cintura assim, às vezes põe a mão no queixo, ficava olhando, analisando. À noite, geralmente eu goava meu pé de boldo à noite, então não goava nada, só tanto que eu era um cara ignorante. Eu goava só meu pé de boldo. Eu não goava mais nada, jogava água em nada, só nele, que meu interesse era porque ele me socorria nos momentos que eu tava com problema de estômago. Então eu escutei aquilo lá assim, aí eu fiquei olhando e falei, gente, será que tem algum espírito querendo se comunicar aqui comigo? Mas eles sempre aparecem para conversar comigo, por que que tá invisível? Aí eu dei as costas, aí falou assim, Migoa, eu sou o pé de limão. Aí eu falei, não, eu tô ficando maluco, só pode, o quê? Aí eu parei, respirei fundo, aí eu entrei com o meu pensamento, eu comecei a me concentrar e comecei a falar, quem aqui está se comunicando comigo? Aí, de repente, eu comecei a ouvir o pé de limão, o pé de boldo, as outras falando, falei, meu pai, tô ficando louquinho da cabeça, tô ficando pirado mesmo, não, daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer mais comigo. E eles começaram a conversar comigo mentalmente, mas eu ouvia dentro da minha mente como se eu estivesse ouvindo no meu ouvido. E eles conversando, por que que eu não goava eles, por que que eu não jogava água, eles também que precisavam de água, né? Porque somente a minha esposa aguava de manhã. Aí eles começaram a conversar e criar uma conexão energética comigo. Então houve uma troca de energias entre eu e aquelas plantas. E foi uma coisa assim muito sensacional. Então o que que eu fazia? Eu comecei a deixar de ser criterioso, uma pessoa que julga. Eu comecei a entrar nessa energia. Então comecei a goar as plantas e elas agradeciam. E assim, eu ficava assim na minha cabeça, poxa, né? Eu ficava goando assim, eu ouvia elas sentindo prazer eu molhava as folhas, jogava lá na raiz, assim, na base da planta, das árvorezinhas, e eu jogava, e quando eu jogava, muitas das vezes eu via esses gnomos correndo, atravessando, assim, e eu sentia deles uma energia de alegria. E eu comecei a ver essa conexão, eu comecei a conversar com esses seres mentalmente. E eu ouvia a voz deles no meu ouvido como se estivessem falando em voz alta. E eu comecei a todos os dias à noite eu ia goar, eu comecei a goar, comecei a pegar gosto. Aí eu chegava assim, vim goar meus meninos, minhas meninas, e eu goava e eu escutava, como se eu adentrasse mentalmente com o meu ouvido numa outra dimensão e começasse a ouvi-las conversando entre elas, se comunicando, um campo de energia de comunicação entre elas, conversando. Então, muitas das vezes, quando está muito quente em Uberlândia é uma cidade quente e abafada. Vocês precisam de ver que cidade abafada. Então, muitas das vezes eu jogo água ao redor da casa, que tem um cimentado, todo cimentado em volta da casa. Aí mais atrás tem um quintal. Então eu jogo água ao redor da casa para dar uma esfriada no concreto para a gente não ficar torrando aqui dentro. Então o que que acontece? Muitas das vezes eu estou jogando, geralmente 3 horas da tarde, tem que estar muito complicado, quente. Eu escuto elas, joga água na gente também, elas pedem, eu jogo água. Aí eu faço a festa da plantada, tudo lá no quintal. Elas agradecem, ficam felizes. Aí o que que acontece? Mas voltando aos gnomos, que eu acho que isso aí é coisa deles que começaram a fazer isso comigo, de eu estar ouvindo até essas plantas, que eu começava a ver eles correndo no quintal. Só que aí uma vez a minha esposa viu os chapeuzinhos deles correndo no meio do quintal, no escuro, e aí ela ficou com muito medo. Aí eu tive que ir lá com eles, eu tive que ir lá no meio do quintal. Aí quando no meio do quintal, eu só via a cabecinha deles com aquele chapéuzinho em forma de cone, me olhando assim entre as plantas, né? E eles nunca conversaram, nunca falaram nada pra mim. Mas aí eu pegava e falava assim, olha, vocês estão assustando a minha esposa. Ela fica com medo, embora vocês sempre estão aqui, ela fica assustada com vocês. Ela não está conseguindo nem fazer as coisas dela. Porque quando vocês começam aqui, como se eles estivessem brincando, correndo uns com os outros lá no quintal. Então ela fica muito com medo, ela não consegue fazer a janta à noite. Às vezes ela fica com medo de vir aqui à noite, às vezes pegar uma roupa no varal.
à noite lá para as 9 horas, 10 horas, então ela fica muito assustada. Vocês podiam diminuir a atividade de vocês nesse ponto. E assim, eles me olhavam assim com um rosto sério, como se fossem pessoas assim, sistemáticas. E faziam as coisinhas deles. Então eles ficaram mais ou menos na minha casa fazendo isso por uns 3 a 4 meses. E eu via eles correndo, às vezes eu ia lá, eu sentava com uma cadeira no meio do quintal à noite e eles vinham e ficavam assim, ó, de frente a mim, me olhando. Eu tentava forçar uma comunicação telepática, mas nunca me retribuíram nada disso. Apenas me olhavam e eu ficava contemplando eles. Era algo bem bacana. E só que chegou um dia que eu não percebi mais a presença deles, eu não os vi mais lá. E não percebi mais eles ali. Eles, acredito eu, que talvez por ter arrancado talvez aquele pé de manga, talvez tenha sido uma lição que eu tenha aprendido. A Mãe Terra deve ter enviado eles, creio eu, pode ser ou não pode ser, eu sinto isso, que possa ser, que eles vieram para me dar uma lição, né? Que, pô, eu vejo, converso com alienígenas, mas eu não sei dar valor na minha própria Terra, no meu próprio planeta, né? Às vezes é coisa deles também tem dedo nessa história, para meu aprendizado pessoal e particular aqui na Terra. Então eles tiveram uma temporada aqui na minha casa e foi muito presente. E a minha esposa levou altos sustos com eles. E eles foram embora, não vi mais eles. Creio eu porque foi uma lição para mim entender a conexão da natureza, para mim entender que as folhas, as plantas são vivos, são seres viventes como eu, como qualquer outro ser humano, porque eu não tinha essa consciência. Eu tinha uma consciência totalmente bruta, uma consciência insensível. Hoje eu amo, né? Amo a natureza. Eu sei que existem os seres elementais. Eu testifico para vocês, coisa que eu jamais faria estando dentro do sistema religioso. Então eu aprendi que quando eu vou numa mata ou eu vou num campo muito assim, muito ligado com a natureza, numa mata fechada ou num bosque, eu sempre mentalmente, antes de entrar, eu fecho meus olhos, eu mentalizo, eu saúdo, né, os seres elementais que ali residem, habitam. Eu peço a permissão, eu peço a licença deles para que eu adentre aquela região e que eu não seja hostilizado por nenhum deles, porque eu entendo que ali é o local deles e que ali eu sou um intruso ou um visitante, conforme a minha energia. Se a minha energia é uma energia compatível em amor com eles, eu sou um visitante. Agora, se a minha energia é uma energia que hostiliza eles, que hostiliza tudo que está ali, eu sou um intruso. Então eu procuro sempre ser um visitante. Eu saúdo eles mentalmente, saúdo todos os seres elementais, peço a permissão e a licença para que eu adentre o reino deles. Então, meus amigos, a vida é sempre estar aprendendo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo a vocês muita paz, muita luz. E como sempre digo, vocês são meus professores, porque cada vez que eu conto os meus relatos, mais eu aprendo, porque eles se fixam ainda mais na minha mente. Muita paz, muita luz para todos vocês. Fiquem todos em paz.